Bom dia, então, gente. Vocês estão me escutando? Estão me escutando, né, Ju? Sim, estou te escutando. Então, gostaria de agradecer, né, a presença de todo mundo que está nos assistindo. A Ju, que é a estrela do dia. Bom dia para todo mundo, né, mais uma vez. Então, hoje nós vamos dar início, então, à sessão. A Juliana Cassoli, então, ela é professora, né, adjunta lá da Universidade Federal do Pará. Vai ser então um prazer ter você aqui, tá, Ju? Antes da gente iniciar, eu sempre vou voltar aqui a essas duas figuras ilustres dos seminários online do BR Prot. Agradecer, então, a Ana Carolina, que é doutoranda aqui da UFMG, do NPF, e o Luiz, que é doutorando lá na UFRJ, aluno do Magno. Agradecer demais esses dois, que eles que estão no backstage, fazendo com que esses seminários ocorram, conversando com os palestrantes antes, enfim, fazendo toda a organização, todo o estresse anterior, que vocês nem ficam sabendo, então a gente tem que agradecer demais esses dois aqui. Obrigado, viu, meninos? Lembrando, então, né, que eu gostaria de pedir para vocês, então, para as perguntas vocês utilizarem o chat e tentem já ir escrevendo. Se tiver uma pergunta, já pode ir escrevendo no chat, que aí já vai alimentando a gente, que assim que terminar, eu passo elas para a Juliana. Ela tem acesso às perguntas no chat também. Bom, o seminário vai ser, então, da Caixa. Ela é pesquisadora, então, lá na Universidade da Filadélfia. O seminário vai ser, então, quarta-feira que vem, ele já está confirmado, a gente ainda não tem o título, então eu peço desculpa para vocês, ela vai enviar o título para a gente, e também o tempo, o horário. Ainda não sabemos, muito provavelmente voltará para o horário das 4 horas da tarde, mas a gente vai avisar para vocês. Como é que vocês vão ficar sabendo disso? Vocês podem ir acompanhando, né, acessando a nossa página no YouTube. Sempre tem feito isso, a gente já deixa programado a próxima live, e aí vocês vão, com isso, se vocês acessarem o YouTube, vão ver o horário que será essa próxima live. Mas a gente também vai postar na nossa conta no Instagram, no Twitter também. Então, se vocês não seguem a gente aqui, por favor, se inscrevam, né, para seguir a gente no Instagram, no Twitter e também aqui no YouTube. E de vez em quando vão checando que vocês vão saber as próximas palestras, tá bom? A gente sempre então fala um pouquinho quem é a estrela do dia, né? Então hoje eu tenho o prazer de estar apresentando a Juliana Cassoli. Ela se tiver alguma coisa errada aqui, Ju, você me avisa, tá? Mas ela é formada em farmácia e bioquímica pela Federal do Espírito Santo. Eu sei que ela, durante um bom tempo, foi aluna de iniciação lá da Sueli, que é uma grande colaboradora aqui, principalmente do laboratório da professora Maria Helena. Isso. Posteriormente, ela veio fazer o mestrado aqui na Bioquímica, na UFMG, supervisionada pela professora Maria Helena de Lima. Maria Helena é também uma participante assídua desses seminários, então, eu sei, ela falou que não ia poder estar aqui hoje mais cedo, né, Ju? Mas não sei se ela conseguiu... Mas ela tem certeza que ela vai assistir depois, ela está sempre assistindo e prestigiando essas palestras. O doutorado dela também foi lá na Bioquímica, também supervisionado por Maria Helena, com um período de sanduíche lá no laboratório do Jan Titgat, que é da Bélgica. Nessa época foi legal, porque enquanto mais ou menos coincidiu com a época que eu estava na Dinamarca, então ela visitou a gente lá, foi bem legal. O pós-doc, eu fiquei sabendo, na verdade, hoje, que eu acho que ela fez uma parte rapidinha aqui na UFMG, e depois foi para o Unicamp, né, lá no laboratório do Daniel Martins de Souza, desculpa, Daniel, sei que o Daniel está aí online, lá no grupo de neuroproteômica. Como o Daniel comentou no seminário dele, a Ju foi muito importante para estabelecer, né, a plataforma de proteômica lá no grupo dele. Eu acho que ela vai contar um pouquinho dessa história aqui para a gente. Posteriormente, né, ela saiu de lá, eu sei que ela foi para Palmas, eu acho que você chegou a dar aula aí em Palmas, né, Ju? Não sei.
e agora é professora, então, né, adjunta lá na Federal do Pará. Então, iniciou esse ano, a gente estava conversando aqui um pouco antes, então, assim, um pouco iniciou esse ano e... Iniciei com a Covid. Iniciou com a Covid, né? E já vai começar tendo, assim, um super desafio de começar a experiência como professor de Universidade Federal, dando aula à distância, né? Que na verdade a gente não chama ensino à distância, mas ensino remoto emergencial. Você já aprendeu esse nome, Ju? Já. Não é EAD, viu, gente? Quem não sabe, o nome, Não. eu não sei muita diferença, né? Mas é ensino remoto emergencial. Bom, e além disso, então, a Ju, a história, a minha história com ela vem de muito tempo. Essa foto, eu acho que é de 1902, não, é 2000 e comecinho, né, Ju? Era quando eu era aluno de doutorado, mestrado, doutorado lá no Laboratório de Venenos e Toxinas. Aqui está a Paula, a Carlinha, a Dani e a Ju aqui, né? Então, isso aí já tem quase 20 anos, essa foto. Essa foto aqui eu coloquei por causa do pôr do sol, que lindo. Isso aqui era na sacada lá do Adriano. Coloquei essa foto também para mostrar que o Adriano Pimenta, gente, ele já teve cabelo preto. Ele está aqui, o Adriano, a Cris, a esposa dele, a Marcela, o Alexandre, e esse pôr do sol maravilhoso e a Ju aqui. Esse dia aqui, eu acho que foi um dia regado a muita cerveja. Eu lembro, se ser sincero, eu lembro pouco, né? Eu não lembro muita coisa desse dia, não. Aqui estava o Genor, que agora é colega, né? Ele também é professor lá na Federal do Pará. E, inclusive, acho que foi no meu casamento, né, Ju? A Carlinha, o Genor, que é professor lá no Pará. E aqui foi quando a Ju foi visitar a gente. Isso aqui é lá na Dinamarca, com a Marcela. Isso aqui é um refrigerante que tem lá na Dinamarca. Brincando, viu, gente? Cerveja mesmo. E aqui vai ser legal colocar essa foto também, porque essa aqui, ela vai dar uma palestra para a gente. Ela também chama Caixa, mas não é a palestrante da próxima quarta-feira. Se não me engano, ela vai dar a palestra para a gente, não sei se é dia 16, é daqui a algumas semanas ainda. Ela está lá no Reino Unido. Eu esqueci de mencionar, né, que a próxima palestra da semana que vem, ela será ministrada em inglês, tá, gente? Porque a Caixa, ela é polonesa, mas está lá nos Estados Unidos. Então, a palestra será em inglês, tá bom? Então, sem mais delongas, vou colocar aqui a palestra, mais uma vez agradecer a Ju, e a palavra é toda sua, tá, Ju? Obrigada. Obrigada, Ti. Bom dia a todos. Né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Thiago pelo convite. Fiquei muito feliz também de ser lembrada aí para esses seminários, né, do My Friend is Massa. Também agradecer já de antemão a todos que estão assistindo e dizer que é uma satisfação muito grande, né, estar aqui contando para vocês hoje um pouco dos trabalhos que a gente desenvolveu durante o meu período de pós-doutorado lá no laboratório do professor Daniel Martins, na Unicamp, né, e contar um pouco, né, do que a gente também está iniciando lá na UFPA, nessa nova etapa aí, como o Thiago já bem falou, como professora adjunta na parte de fisiologia, né. Então, o intuito de hoje, pessoal, é mostrar, né, a aplicação em análise de neuroproteômica de métodos de aquisição independente de dados, né, melhorados, digamos assim, pela mobilidade ônica, tá? Então, eu começo falando que um dos principais avanços da proteômica no início, né, foi o desenvolvimento inicial de métodos de aquisição automatizada, né, pelos espectrômetros de massa ou pelos softwares controladores do espectrômetro de massa. Antigamente, as aquisições, elas eram feitas, né, com uma lista pré-determinada de peptídeos, e depois, com os espectros adquiridos, as identificações eram feitas em cima dessa lista já pré-determinada. Então, as aquisições, antigamente, elas eram muito pouco eficientes, digamos assim, porque
por conta dessa lista prévia que era gerada antes do experimento. E esse processo, né, de fazer uma lista prévia ficou conhecido como método de aquisição dependente de dados. Eu acho que tá dando uma falhada no seu fone. Eu não sei se o pessoal não comentou, né, gente? Não, eu olhei aqui no YouTube e tá falhando um pouco. Vocês podem confirmar aí, pessoal, no chat, se realmente o som da Ju tá falhando um pouco. Mas eu não sei se talvez é melhor... Talvez você pode... Não sei, vamos ver aqui se o pessoal responde aqui. Mas senão a gente continua. Na verdade, eu não tô... vocês têm que me falar, porque eu não tô com o chat aberto aqui. Eu não tô com nada no YouTube aberto. Agora tá até ok. Bom, vamos continuar e qualquer coisa... Ah lá, o Luiz falou que tá cortando um pouco, sim. Que tá cortando muito. Vamos fazer o seguinte, sai e entra de novo, pode ser? Talvez melhore. Engraçado que tá bom, né? Engraçado que quando eu converso com você fica ok. Vamos continuar, vamos ver. Posso continuar, então? Tá, então como eu ia falando, né, esse método de aquisição, utilizando uma lista prévia de peptídeos... Show, tá dando, engraçado. Na hora que a gente conversa, não... O seu, você tá no fone ou você tá usando do computador? Não, eu estou usando o microfone acoplada na webcam, porque o meu computador, ele não tem, né, eu não tenho microfone, digamos assim. Como eu estou num desktop... o pessoal tá falando que realmente tá tirando. Talvez valha a pena... Porque é engraçado, é como se estivesse cortando e dando uns tremidinhas, entendeu? Não sei se talvez o quê? Tá falhando mesmo. Talvez usar o fone melhor, mas você não tem, né? Não. O fone aqui não... Na verdade, o fone tem um microfone, mas a entrada é a mesma, né? Então, o sistema aqui do computador, ele não reconhece. É engraçado, quando a gente está conversando, não dá problema. Eu vou, então, manter a minha carinha aqui, eu vou manter o meu fone sem estar no mute e você vai falando, tá? Vamos ver se melhora. Pode ir. Então tá bom. Então, retomando, né, esse método de aquisição, né, baseado numa lista prévia de peptídeos, foi denominado método de aquisição dado dependente, tá? E aí, com a automatização desse método, fez crescer demais a proteômica, né? A proteômica shotgun, né? Isso aí foi o início aí de aquisição, de um método de aquisição que passou, né, de centenas de peptídeos a milhares de peptídeos por análise em espectrometria de massa, tá? E esses métodos de aquisição e dados dependente, né, dependente de dados, eles têm uma certa restrição por conta de uma limitação da faixa dinâmica detectável. Por quê? Porque você tem essa lista prévia de peptídeos, mas podem existir peptídeos, né, que estejam na amostra biológica, mas que eles não aparecem, digamos assim, na lista prévia, né? Então, apesar dela ser uma estratégia extremamente poderosa, ela tem uma limitação primária, né, que é a faixa dinâmica detectável, que é restrita aos peptídeos que, na verdade, são os peptídeos que se ionizam melhor, né? E aí, para contornar essa natureza, né, desse processo e aumentar um pouco da faixa dinâmica detectável, começou a surgir os conceitos de aquisição multiplexada e aquisição independente de dados, né? A aquisição multiplexada seria uma aquisição em que ela é baseada, né, na co-seleção dos peptídeos e co-dissociação dos peptídeos mais eficientes, digamos assim, em paralelo. Ou seja, né, o espectrômetro, ele tem o poder de fazer a varredura, de pegar esses íons mais abundantes e, ao mesmo tempo, ao invés de
seriado, né, essa seleção e essa fragmentação, ele poder selecionar vários ao mesmo tempo e fragmentar vários ao mesmo tempo em paralelo, tá? E aí, esses dados, né, eles vão ser gerados, eles vão ser deconvoluídos, e esses dados, eles vão fornecer, digamos assim, as sequências de peptídeos para cada precursor inicial, tá? E é claro que, para essa aquisição multiplexada, softwares também foram desenvolvidos para poder interpretar esses espectros que são gerados, né? Porque são espectros que contêm fragmento de vários íons precursores. E surgiu também o conceito de aquisição dado independente, em que, nesse tipo de aquisição, não há uma seleção de íons precursores, né? Todos os íons precursores de uma determinada faixa dinâmica e determinada pelo software ou determinada pelo método que está trabalhando, todos esses íons precursores, né, que estão nessa faixa, eles são encaminhados para a fragmentação, e aí esses espectros também esses espectros de fragmentos contendo vários sinais, né, de vários íons precursores também são gerados, né? Essas abordagens, né, a multiplexada e a independente de dados, elas têm, né, como proposta utilizar os recursos dos equipamentos para maximizar, né, o tempo de aquisição, maximizar também a detecção dos peptídeos e melhorar aí a confiança das identificações e também das quantificações. Né, o intuito aqui não é ficar falando qual que é o melhor método de aquisição, na verdade, é mostrar da onde que eles surgiram, porque a gente bem sabe que esses métodos dependem também da performance do instrumento, né, que a gente está trabalhando, tá certo? Então, com os avanços aí da instrumentação, dos softwares de análise, de aquisição também, vários métodos, né, dado independentes, foram reportados na literatura, e cada um desse método possui características, né, particulares, né, como o tamanho da faixa de aquisição que ele utiliza, se essa faixa de aquisição ela pode ser fatiada em faixas menores ou não, os instrumentos, né, nos quais esses métodos são adaptados. Então, esses métodos, eles aumentaram muito a amostragem, né, a variedade de peptídeos que são detectados e identificados e também quantificados, tá? No entanto, algum desses métodos dados independentes, dependendo da forma como que eles são conduzidos, existe uma dificuldade muito grande na interpretação desses espectros de fragmentação, como eu falei para vocês no começo, né, porque vários íons são encaminhados, né, eles são encaminhados para a fragmentação, e os espectros gerados contêm, né, peptídeos, né, fragmentos de vários íons precursores. E aí, dependendo, fica complicado de fazer esse alinhamento, né, dos fragmentos com seus íons precursores e também com o tempo de retenção na cromatografia, tá, para fazer a quantificação desses peptídeos e dessas proteínas. Então, vários desses métodos de aquisição independente de dados, eles incorporaram a mobilidade iônica, né, nos novos instrumentos que foram surgindo, incorporou a mobilidade iônica, que é, na verdade, uma técnica de separação, né, de íons em fase gasosa, e essa técnica de separação ela é baseada na diferença de mobilidade que cada íon tem em um campo elétrico, né? O professor Daniel explicou na palestra retrasada um pouco dos fundamentos, né, da mobilidade iônica. Então, vocês podem ver aqui na figura que se tem dois peptídeos, digamos assim, que eles são de massa, eles têm a mesma massa, eles têm a mesma carga, mas eles têm a forma diferente. Então, a forma, a carga, a massa e o tamanho vão influenciar no caminho que esse íon percorre desde o começo da câmara de mobilidade e até o final.
Então, aqui está ilustrado, né, esses dois peptídeos, eles têm a mesma massa e a mesma carga, mas eles têm formas diferentes. Então, esse peptídeo, digamos, o compactado, ele vai ter uma mobilidade maior do que esse peptídeo que está na sua forma estendida, justamente por conta aí da interação, né, da estrutura com esse campo elétrico que é provocado, que é dado na câmara de mobilidade. Então, o íon mais compactado, ele tende a ter uma maior mobilidade, uma maior velocidade, então ele tende a sair primeiro, né, da câmara de mobilidade, enquanto que o outro, ele tende a demorar um pouco mais, ele tem uma velocidade de mobilidade menor, então ele tende a demorar um pouco mais a sair da câmara de mobilidade, tá certo? E aí, a maior vantagem que a mobilidade iônica, né, ela trouxe para os métodos de aquisição independente de dados, foi a separação, né, de peptídeos que coeluem, e peptídeos isobáricos que coeluem da cromatografia e entram no espectrômetro de massa, tá? Então, esses íons, eles entram, e aí, quando a célula de mobilidade está desligada, esses íons, eles, né, viajam ao mesmo tempo dentro do espectrômetro, chegam ao mesmo tempo, né, na célula de colisão, são fragmentados, e os espectros gerados, né, contêm fragmentos dos dois íons que coeluíram, tá? Quando essa mobilidade, ela está ligada, o que acontece? Os íons, eles entram ao mesmo tempo no espectrômetro, mas aí, por conta da diferença, né, das diferenças de mobilidade, eles são separados aqui dentro, então um íon chega mais rapidamente para a fragmentação em relação ao outro. E aí a gente consegue produzir espectros não quiméricos, digamos assim, espectros que a gente consegue, né, determinar de qual íon precursor esses fragmentos foram gerados, tá certo? Hoje existem vários tipos de mobilidade iônica que são aplicados nos espectrômetros de massa. A diferença, né, eu não vou entrar muito em detalhes, então a diferença entre cada uma delas é basicamente, né, se a câmara de mobilidade do espectrômetro contém um gás tampão ou um gás de arraste, a pressão que existe dentro dessa câmara de mobilidade, a temperatura dessa câmara, o caminho, né, de migração que o peptídeo ele percorre, tá certo? E a força do campo elétrico que é aplicado. Para nós, o que interessa nos nossos estudos, né, que nós desenvolvemos durante o pós-doc, foi esse tipo de mobilidade iônica que é a mobilidade iônica do tipo onda viajante, né? Traveling Wave Ion Mobility. Essa separação, esse tipo de mobilidade, ela se dá no interior desses anéis enfileirados, tá? Como mostra a figura. Então, a câmara é composta desses anéis enfileirados, né? Que vão fornecer aí uma tensão aplicada, tá? Sobre esses íons. E essa tensão aplicada sobre os íons, juntamente com o campo elétrico oscilante entre esses anéis, faz com que os íons eles sejam empurrados, né? De tempos em tempos ocorre pulsos de voltagem nesses anéis, tá? E aí, por conta da diferença do campo elétrico e também da pressão existente, né, da pressão do gás existente dentro dessa câmara, os íons, eles são propelidos, digamos assim, em direção ao analisador de massa, tá? E aí, o conjunto, né, da pulsação das voltagens com o campo elétrico oscilante faz com que o íon adquira uma trajetória de ondas, tá? E aí, durante essa trajetória de ondas, alguns íons terão mais mobilidade, outros terão menos, uma mobilidade menor. Então, aqui na figura está ilustrado esses 3 íons de cores diferentes, todos têm a mesma carga, mas eles têm a massa diferente e o tamanho diferente. Então, esse íon menor, que está em verde,
ele tem uma maior mobilidade através dessas ondas, tá? Então, ele sai mais rápido da câmara de mobilidade, chegando primeiro no analisador de massa. E esse íon em roxo, ele tem, né, uma mobilidade média, digamos assim, e o último íon, que é esse íon em rosa, o íon maior, ele tem uma mobilidade menor, ele demora mais para sair da câmara de mobilidade e chegar no detector de massa, tá certo? Os instrumentos que utilizam, né, esse tipo de mobilidade iônica, a traveling wave, eles têm a câmara de mobilidade tem mais ou menos essa configuração. Né? No começo dela existem esses anéis que funcionam como uma armadilha, um trap dos íons. Depois esses íons eles são, digamos assim, organizados no começo da câmara de mobilidade. Por isso que tem essa entrada de hélio, né, que o hélio ajuda a reter um pouco desses íons para que eles possam entrar em conjunto na câmara de mobilidade, que nesse caso aqui ela é preenchida com nitrogênio, e depois esses íons, depois que eles atravessam, esses íons são encaminhados a uma parte, uma região chamada de transfer, que em alguns métodos de aquisição também funciona como uma célula de colisão. Tá? E aí, depois, esses íons são enviados para os analisadores. Aqui mostra, né, de como que a câmara de mobilidade, ela foi acoplada nesse tipo de instrumento, que é um QTOF. Então, a gente tem aqui, né, a entrada do espectrômetro, mais a step wave, né, que é um guia dos íons, digamos assim. Depois, eles passam pelo primeiro analisador, que é um quadrupolo. Saindo do quadrupolo, entram na câmara de mobilidade, saindo da câmara de mobilidade, entram no TOF, para serem detectados. Tá? Existem outros instrumentos, né, com outros tipos de mobilidade, no qual a câmara, ela está no começo. Se não me engano, são os instrumentos da Bruker, que a câmara de mobilidade, ela está no início do equipamento. Tá? Então, de uma maneira geral, nesses instrumentos, né, o quadrupolo TOF, os íons, eles entram, né, eles saem da cromatografia, os íons que são coeluídos, eles vão atravessar o quadrupolo, né, e isso partindo do pressuposto que o quadrupolo esteja aberto, digamos assim, que todos os íons possam passar pelo quadrupolo sem nenhum tipo de seleção, tá? Eles chegam na trap e depois eles são encaminhados à câmara de mobilidade e são fragmentados no transfer, tá? Então, aqui está mostrando, né, os percussores entrando e está mostrando também a fragmentação, e aqui, nesse caso, tanto os percussores quanto os seus fragmentos, eles vão ter o mesmo tempo de detecção, digamos assim, no espectrômetro, tá? O que vai facilitar depois para identificar a que fragmento pertence, né, os íons que são gerados, tá certo? Então, como eu falei para vocês, os instrumentos, né, eles foram, a mobilidade iônica, elas foram inseridas nos instrumentos de espectrometria de massa por volta de 2006, tá? E aí, a partir de 2006, os instrumentos com mobilidade, eles foram amplamente usados na espectrometria de massa e na proteômica também, tá? E em relação à adição da mobilidade, né, nos métodos de aquisição de dados independentes, né, esse fluxo daqui mostrado mostra como que a mobilidade, ela entrou, né, antigamente se tinha, né, esses métodos de aquisição de dados independentes, depois, com os instrumentos, com a câmara de mobilidade, né, esses métodos incorporaram a mobilidade e incorporaram também parâmetros de mobilidade para fazer identificação e quantificação dos peptídeos e das proteínas. E, mais recentemente, além, né, de ter a mobilidade iônica, foi incorporado
em alguns, especificamente nesse método de identificação, as energias de colisão específicas, tá, digamos assim, para cada peptídeo, ou seja, foi incorporada a mobilidade e, juntamente com essa mobilidade, foi incorporada também um perfil de energia de colisão para cada íon que está passando aí pela câmara de mobilidade iônica, tá? Essa ideia de fazer um perfil de energia de colisão para esses íons que estão passando, né, pela câmara de mobilidade iônica, surgiu antigamente, né, nos anos anteriores, em 2018, esse artigo aqui mostra, né, foi um dos primeiros trabalhos, né, que teve essa ideia de alinhar a energia de colisão com a mobilidade, com o drift time, tá? E o intuito de fazer esse perfil de fragmentação é justamente o intuito de que, se a gente tem, né, íons com características definidas que estão entrando na câmara de mobilidade e estão saindo dessa câmara de mobilidade, esses íons também têm, de certo, características de perfil de fragmentação, certo? Então, nos métodos anteriores, o que se tinha era que dada uma energia de colisão, uma energia de colisão única, ou então o que era feito era se dava energias de colisão, né, fazia-se um gradiente de energia de colisão, mas não sendo um gradiente contínuo, mas um gradiente por steps, né, a cada ciclo se aumenta a energia de colisão para aumentar aí a eficiência de fragmentação, mas a gente sabe que cada íon tem a sua característica, né? Então, normalmente, quando se dava uma única energia de colisão, a fragmentação, ela poderia ser tanto fraca quanto forte. Isso ia depender da característica do íon, tá? Então, até então, estava-se usando uma energia única de colisão, ou então os métodos alternavam entre energia alta e energia baixa, tá? Mas o que acontece é que uma vez que essas abordagens, né, elas não conseguem ser específicas, né, dar uma energia de colisão específica, a gente não consegue ter uma eficiência de fragmentação boa, não se conseguia, né, ter uma eficiência de fragmentação boa. Então, o que esse método fez foi determinar a energia de colisão, tá, com as características dos íons que estão saindo na câmara de mobilidade. E eles conseguiram o quê? Traçar uma relação de proporcionalidade, tá? Eles conseguiram criar um método no qual a energia de colisão era aumentada no sentido linear, num gradiente linear, e aí, com esse aumento linear, eles viram que a eficiência de fragmentação aumentava também de acordo com os íons que estavam saindo. Ou seja, os íons que tiveram uma maior mobilidade, ou seja, saíram mais rápido, tiveram um drift time menor, eles precisavam de uma energia menor de fragmentação, né? Ao passo que os íons maiores, que demoram mais para sair da câmara de mobilidade, né, eles têm um drift time maior, eles necessitam de quê? De uma energia de colisão maior para serem fragmentados, né? Para ter uma eficiência boa de fragmentação, tá certo? E aí, o que esse trabalho, né, que está mostrado aí agora na tela, fez, foi otimizar, né, esse aumento linear da energia de colisão para esses instrumentos que tem a câmara de mobilidade, que são instrumentos quadrupolo TOF. Tá? Então, esse trabalho, ele otimizou esse aumento, né, linear da energia de colisão para os instrumentos da Waters, tá certo? Então, o que esse trabalho fez, né, foi alinhar aqui, como vocês podem ver, né, os íons que estão entrando, na verdade, na câmara de mobilidade, eles estão sendo separados e eles estão sendo fragmentados
no transfer, quando chegam no transfer. Mas essa fragmentação, ela é de acordo com a energia que é dada naquele momento, naquele instante, naquele drift time. Então, o drift time que esse íon verde sai, ele vai ter uma energia específica. O drift, quando esse íon vermelho sai nesse drift time que está ilustrado aqui, ele vai ter uma outra energia de colisão. Mas esse aumento, digamos assim, ele é um aumento linear, tá? O que ajuda bastante aí para poder fragmentar os íons, tá certo? Então, nesse slide aqui, está ilustrando, né, como que é feito a aquisição, a fragmentação nesses instrumentos da Waters, né, que são instrumentos quadrupolo TOF que têm a mobilidade. Então, esses instrumentos, eles utilizam, né, um ciclo de trabalho de alta e baixa energia, tá, para os métodos de aquisição de dados, tá ok? Então, num primeiro momento, né, nesse método HDMSE, a gente tem, né, ciclos de alta e baixa energia, mas quando chega no ciclo de alta energia, a energia de colisão, ela é aumentada, tá, pelos ciclos de MS, tá certo? Mas esse aumento, ele é um aumento flat, né, ele é um aumento por steps, tá? Já nesse método, que foi descrito, né, que chamou-se de método de UDMSE, o aumento da energia de colisão, ele é linear em todos os ciclos de mobilidade dentro do ciclo de alta energia, tá? E isso aí aumenta bastante a eficiência de fragmentação dos íons durante esse ciclo. Então, a gente, sabendo, né, dessa otimização desses processos, a gente implementou isso no laboratório do professor Daniel, porque lá a gente, né, lá tem, né, uma plataforma de cromatografia 2D acoplado, né, a um Synapt com uma câmara de mobilidade, tá? E a gente usou esses métodos de aquisição para os trabalhos que a gente vai apresentar agora, que a gente desenvolveu dentro do laboratório, tá certo? Como o professor Daniel já explicou brilhantemente, né, nos seminários passados, o carro-chefe do laboratório é a esquizofrenia, né? Ele contou um pouco do que é a esquizofrenia, né? Um distúrbio psiquiátrico severo, crônico, que afeta 1% da população mundial, e que a hipótese que se tem hoje, né, é que a esquizofrenia, da etiologia da esquizofrenia, é que essa desordem, ela se origina, né, por conta de fatores genéticos, aliados também a fatores ambientais, vão produzir um déficit, né, do neurodesenvolvimento, tá? Que só é detectado, digamos assim, na fase pré-adulta, né, no final da adolescência e na fase pré-adulta, tá? E também, né, o professor Daniel explicou que os estudos, né, de esquizofrenia, eles apontam, né, os oligodendrócitos como umas células, né, células do sistema nervoso central, que também tem um papel fundamental na patofisiologia dos mecanismos dessas doenças. Então, a gente alinhou, né, os métodos de aquisição dado independentes com mobilidade e perfil de energia para estudar, né, incorporar eles nos estudos proteômicos desenvolvidos com a esquizofrenia e com os oligodendrócitos, ok? E, como ele também falou, no laboratório a gente estabeleceu uma cultura de oligodendrócitos humanos, né, uma linhagem de oligodendrócitos humanos, mas a gente precisava de saber mais informações, né, dessas células que a gente estava implementando no laboratório. Então, o que a gente fez nesse trabalho foi um banco de dados, né, das proteínas que são expressas por essas células, e aí, a partir dessa lista, desse banco de dados, utilizar essas células da melhor forma, tá? Então, essas células que a gente implementou são as células chamadas MO313, né, são células comerciais, elas são derivadas, né,
de células de rabdomiossarcoma com os oligodendrócitos humanos. E com isso a gente consegue cultivar essas células por um bom tempo. E essas células apresentam, né, um fenótipo de oligodendrócitos, apresentam marcadores, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então, a gente usou essas células para fazer esse banco de dados, e utilizamos essa metodologia, né, de aquisição de dados de massa, a UDMSE, e também usamos a cromatografia bidimensional. Então, nesse estudo, a gente conseguiu identificar, né, por volta de 10.300 proteínas, cada proteína teve uma média aí de 21 peptídeos identificados por proteína. A gente utilizou uma cromatografia bidimensional de 10 frações, né, então cada fração a gente conseguiu identificar mais ou menos 3.500 proteínas, que aí juntando todas as 10 deu esse número aí de 10.000, e a gente conseguiu também um intervalo dinâmico, né, de mais ou menos aí na ordem de 6 a 7, né, ordens de magnitude, tá? A gente verificou que as proteínas expressas, né, por esses oligodendrócitos, são proteínas, né, em termos aí de ontologia gênica, né, em processos biológicos, são proteínas relacionadas a vários processos celulares, metabolismo, localização, né, são proteínas que estão presentes em citoplasma, organelas, proteínas também relacionadas à sinapse, a núcleo. Na questão das funções moleculares, a gente tem, né, que várias proteínas, elas estão relacionadas com atividade de ligação, atividade catalítica, atividade estrutural, tá? E o que a gente conseguiu verificar também foram os marcadores específicos, para essas células, né? Nessa primeira tabela, a gente consegue aqui identificar, né, tá mostrado as proteínas que são relacionadas com os oligodendrócitos. Aqui a gente tem a CNP, a MBP, a gente tem, né, a lestina, a dialzilina, a transferrina, são proteínas que são ditas como marcadores para essas células. E também o interessante é que a gente conseguiu detectar a presença de vários receptores de neurotransmissores, tá? E aí a gente detectou, né, receptores para glutamato, receptores para dopamina, receptores para acetilcolina, também presentes nessas células. Então, essas células, elas né, uma vez implementadas, elas têm o poder aí, digamos assim, de ser uma ferramenta de estudo, tá? E para o laboratório, uma ferramenta de estudo bastante valiosa no estudo da esquizofrenia, tá certo? Então, a gente usou a UDMSE para fazer esse trabalho. Um outro trabalho também que a gente usou, a UDMSE, foi o trabalho com antipsicóticos. Né, nesse trabalho, foi feita uma avaliação dos efeitos moleculares de antipsicóticos, né, dos antipsicóticos típicos e atípicos, sobre o proteoma dessas células que eu acabei de mostrar para vocês, da MO313, tá? E inferir aí o que esses antipsicóticos modificam na expressão de proteínas dessas células. Os antipsicóticos, eles são, né, o tratamento farmacológico da esquizofrenia, tá? Essas drogas, elas basicamente são classificadas, né, como drogas típicas ou de primeira geração, ou drogas atípicas ou de segunda geração, tá? As drogas de primeira geração, aqui tem a clorpromazina e o haloperidol, elas são drogas que são antagonistas dos receptores de dopamina. Então, no trabalho prévio, a gente viu que as MO313, elas expressam receptores de dopamina, tá? E as drogas de segunda geração, elas são tanto antagonistas dos receptores de dopamina, quanto antagonistas em receptores de serotonina, tá certo? Esse trabalho, ele foi conduzido pela Carol, tá? Brilhantemente pela Carol. Então, as células, né, nós crescemos essas células MO313, foi aplicada, né, os antipsicóticos, né, nessas células,
E aí, após 8 horas, essas células foram coletadas e as proteínas extraídas para fazer a avaliação da expressão de perfil proteico, tá? Por o DMSE, ok? Então, em termos, né, a gente verificou que os antipsicóticos, né, eles alteraram a expressão de várias proteínas dessas células. Então, basicamente, né, em termos de ontologia gênica, os antipsicóticos, eles causaram mudanças, né, principalmente em proteínas relacionadas ao metabolismo proteico, proteínas relacionadas ao metabolismo de nucleotídeo, proteínas relacionadas à comunicação celular e transdução de sinal, além de alterar proteínas relacionadas ao metabolismo de energia e transporte, tá? Dos 4 antipsicóticos, né, que foram testados, a clorpromazina, o haloperidol, a risperidona e a quetiapina. Dos 4, a quetiapina foi o que menos afetou, digamos assim, a expressão de proteínas nas células MO313 comparada com os outros antipsicóticos, tá? E uns efeitos comuns que esses 4 antipsicóticos, né, provocaram nessas células, pela análise de vias canônicas conduzidas com o IPA, né, através do IPA, a gente verificou que proteínas relacionadas a spliceossomo, proteínas relacionadas à sinalização de IF2, mTOR, vias de ubiquitinação, proteínas relacionadas ao metabolismo de energia e a proteínas relacionadas a 14-3-13, família da 14-3-13, elas foram afetadas, tá, por esses antipsicóticos. Um fato curioso é que as drogas, elas afetaram, como aqui está ilustrado em vermelho, né, está em vermelho, as drogas, elas afetaram proteínas relacionadas ao metabolismo relacionadas à via de sinalização do mTOR, mas só a clorpromazina foi a droga que afetou diretamente a expressão do mTOR. Então, os outros 3, eles afetaram proteínas da via, relacionadas com a via do mTOR, mas a clorpromazina foi a única que afetou o mTOR diretamente, né, como a gente pode ver nesse gráfico que está aqui abaixo. Então, o que a gente vê, né, a imunohistoquímica de várias das células MO313, ok? Relacionadas com a imunohistoquímica para mTOR, e a gente vê aqui que a clorpromazina foi a que afetou diretamente a expressão dessa proteína, tá? E em relação a diferenças específicas de cada droga, nós temos que, né, a clorpromazina, ela sozinha, ela teve o poder, né, de influenciar a expressão de proteínas relacionadas às proteínas da família das neuregulinas, que são importantes para o desenvolvimento neural, tá? O haloperidol, ele afetou, né, proteínas que estão relacionadas a estresse oxidativo, e isso já foi visto em pacientes, né, tratados com o haloperidol, um estresse oxidativo ocorrendo nesses pacientes, e a risperidona, ela teve aí o poder de influenciar na expressão de proteínas relacionadas ao metabolismo de purinas, tá? Então, esse trabalho, ele veio para mostrar o que essas drogas influenciam nessas células, nessas condições, tá? É claro que isso daí é o início. Para a gente reportar isso para humano, para paciente, ainda tem um longo caminho, mas já é um começo, né? E esses resultados podem servir aí como guias para estudos posteriores de mecanismo de ação dessas drogas, tá certo? E num outro trabalho, que a gente também utilizou as aquisições de dado independente usando a mobilidade, foi um trabalho que a gente desenvolveu em parceria com pesquisadores da UFRJ, do Instituto IDOR,
né, na época, acredito que todos aqui lembram, né, o surto que o Brasil teve do Zika vírus no início de 2015, né, esse surto que começou aí na região Nordeste e acabou se espalhando por todo o território nacional, e esse trabalho, ele teve o intuito, né, avaliar o efeito, né, da infecção do vírus da Zika em neurosferas humanas, tá? Então, a gente tem aqui ilustrado o vírus da Zika, né, que é um vírus da família Flaviridae, um vírus de RNA de fita simples, o vetor desse vírus, que é o Aedes aegypti, e esse vírus foi relacionado também a casos de bebês que nasceram com microcefalia, de mães que foram infectadas, né, por esse vírus. E as neurosferas, elas são o quê? Elas são agregados, né, de progenitores neurais que, digamos assim, elas recapitulam, né, o desenvolvimento inicial, né, a expansão inicial de células progenitoras neurais. Né? Então, como esse vírus, ele foi relacionado principalmente, né, a desenvolvimento neural dos bebês, né, o caso, né, das microencefalias, né, o não desenvolvimento, digamos assim. Então, esse trabalho, o intuito dele foi isso, né, avaliar nesse modelo, digamos assim, né, a influência do vírus da Zika. E aí, aqui está mostrado, né, a foto dos pesquisadores integrantes, né, esse trabalho foi conduzido, né, pela Ju Minardi, pela professora Patrícia Gaccese, pelo professor Stevens Hering, lá da UFRJ e do Instituto IDOR. Então, eles produziram essas neurosferas, eles infectaram, né, e nesse trabalho a gente reportou os resultados, tanto de proteômica quanto de transcriptômica, dessas neurosferas infectadas. Tá? E aí, para isso, a gente utilizou a metodologia de UDMSI. Logo aqui nessa foto dessas duas neurosferas, a gente vê, né, que o vírus, ele está afetando, né, principalmente aqui, a gente vê o tamanho da neurosfera, né, uma neurosfera normal, sem infecção, comparada com uma neurosfera infectada, né, o tamanho da neurosfera infectada é menor, então isso já é um indício de que o vírus, né, pode estar mexendo aí em vários processos celulares do desenvolvimento dessas células progenitoras neurais, tá? E aí, como resultado, a gente viu... Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. A gente viu que o vírus da Zika, né, ele desregula aí a expressão de várias proteínas, tá? Então, ele suprime a expressão de várias proteínas, como proteínas relacionadas à estrutura extracelular, proteínas relacionadas à localização de organelas, à organização de sinapse, né? Ele suprime a expressão de várias dessas proteínas, enquanto que ele aumenta, né, a expressão de proteínas relacionadas à tradução, ao ciclo celular, a proteínas relacionadas a processo de ciclo celular, a proteínas relacionadas a transporte, né, no interior das células. Então, a gente vê, já nesse panorama aqui das funções biológicas, né, que o vírus, ele aumenta a expressão de várias proteínas relacionadas ao ciclo celular. Então, isso já dá um indício de como que ele afeta essas células. Então, muito possivelmente, vai ser pelo ciclo celular, tá? Por proteínas relacionadas ao ciclo celular. E aí, quando a gente, né, junta os resultados de transcriptoma e os resultados de proteoma, né, quando a gente junta, né, as proteínas que foram superexpressas com as proteínas que foram subexpressas, a gente vê claramente, né, que o vírus, ele tem o poder de quê? Ele tem o poder de influenciar proteínas que estão relacionadas à progressão de ciclo celular, e aí, consequentemente, né, parando o ciclo celular, esse vírus, ele vai influenciar na expressão de proteínas
da maquinaria de desenvolvimento, né, das células neuroprogenitoras, né? Então, os resultados indicam, né, eles mostram aqui, em vermelho a gente tem as proteínas que foram superexpressas, e em verde a gente tem as proteínas que foram subexpressas, digamos assim, tá? Então, a gente vê que ele aumenta demais essas proteínas relacionadas ao ciclo celular, e especificamente, né, a gente vê aqui que tem essa proteína que é a ciclina E, tá? É CCNE2, tá? A regulação dessa proteína, né, juntamente com a regulação de CDK2, que está aqui em azul, esse complexo, quando a ciclina E se junta a esse CDK2, eles formam um complexo, que esse complexo, ele tem a função de regular o ciclo celular, tá certo? Então, pela expressão aumentada e diminuída dessas proteínas, a gente vê que esse complexo, ele não é formado, tá? Ele não é formado, e aí o que acontece? O ciclo celular não progride. Então, especificamente na fase G1, o ciclo celular dessas células tendem a parar, tá ok? Por quê? Porque o vírus está utilizando toda a outra maquinaria, né? Principalmente, como está aqui, a maquinaria de replicação viral, né? A gente tem várias proteínas aqui mostradas no mapa de interactoma, que existem, nessas proteínas estão suprarreguladas, e o vírus, possivelmente, ele está usando todas essas proteínas aqui da maquinaria de replicação, para quê? Para parar, né, parar o ciclo celular, usar todas essas proteínas para eles poderem se replicar. E aí, com isso, né, as proteínas, né, o desenvolvimento, o programa neurogênico dessas células, ela é cessada também, tá certo? E a gente vê isso, né, no tamanho das neuroesferas, como eu mostrei nos slides anteriores, que essas neuroesferas, elas estão diminuídas, e também a gente observa, né, a gente pode observar aí nos casos de microencefalia, né, nos bebês que nasceram com o desenvolvimento do sistema nervoso central completamente alterado por conta da infecção desse vírus, tá? E aí, depois, outros estudos, né, que se seguiram, viram que, muito possivelmente, a cepa de Zika vírus que veio para o Brasil, que chegou no Brasil, é uma cepa que ela tem uma modificação no seu código genético, e essa modificação do código genético fez com que essa cepa tivesse um tropismo maior, né, pelas proteínas de placenta, e aí, uma vez atravessada a barreira placentária, esses vírus também, né, apresentaram aí um tropismo justamente para células progenitoras neurais, né, afetando os fetos em desenvolvimento, tá bom? Bom, então, eu apresentei um pouco, né, do que a gente desenvolveu durante o período de pós-doc, lá no laboratório do professor Daniel. Como o Thiago bem já falou, né, eu estou iniciando aí uma nova etapa como professora adjunta da Universidade Federal do Pará, então a gente tem um desafio aí de montar um laboratório e tocar, né, os projetos que a gente tem em mente. Então, os próximos passos, eles estão sendo feitos, né, em colaboração com a professora Geno Valadares e o professor Evonildo, que muito bem me receberam lá na UFPA, né, eu sou muito grata a eles por conta da receptividade que eu estou tendo lá, digamos assim, e também, né, para falar que a gente está começando, né, a aplicar a proteômica, e a proteômica já estava sendo aplicada pelo professor Agenor, mas a gente está expandindo, né, o leque de projetos, digamos assim, então a gente está aplicando, né, a proteômica em projetos envolvendo neurociência, mais especificamente, né, em doenças tropicais negligenciadas. Então, os efeitos, né, os efeitos neurológicos, né, que essas doenças podem trazer, então, isso é um objeto de investigação de um dos projetos que a gente tem em desenvolvimento. A gente também tem
projetos em Covid-19 também em fase de desenvolvimento, depois eu vou contar um pouco para vocês, e também projetos de biotecnologia relacionada a cianobactérias, tá? Então, também como próximo passo, a gente tem aí o desafio, né, de preparar o recinto para a gente poder instalar o espectrômetro de massa, que a gente vai ter disponível lá na UFPA. Então, essa reforma, ela está sendo conduzida de perto pelo professor Agenor, eu estou só assessorando aí na parte técnica, na parte de estruturação, e aí o Agenor está cuidando mais da parte de execução, né, e em breve a gente vai ter o nosso espectrômetro instalado lá no Instituto de Ciências Biológicas da universidade, né. A gente tem também, né, algumas pessoas que começaram a integrar o nosso time. A primeira delas foi a Carmen, que aceitou aí o desafio de trabalhar, né, conosco nessa empreitada proteômica, né, e o projeto inicial de mestrado da Carmen é um projeto de investigação da Covid-19, né, investigar o plasma de pacientes que foram afetados pela Covid-19, fazer uma investigação proteômica desse plasma, e aí tentar relacionar os achados proteômicos com o grau de severidade que esses pacientes manifestaram durante a infecção pela Covid, né? Então, serão vários pacientes que já estão em fase de coleta, né? Pacientes também de várias regiões do estado do Pará. Então, a gente vai fazer esse trabalho aí de tentar correlacionar, né, os achados no plasma pós-Covid, né, pós-manifestação do Covid, e relacionar esses achados com os que os pacientes manifestaram durante a síndrome, tá? E também a gente tem a Jaqueline, também, que está integrando o nosso time com um projeto de doutorado também bastante desafiador, relacionado à Covid-19, que é o quê? O trabalho da Jaqueline é desenvolver, né, células in vitro, desenvolver células in vitro, né, células alveolares funcionais in vitro, a partir de células-tronco, e aí infectar essas células desenvolvidas com o vírus do SARS-CoV-2 e depois fazer um trabalho de investigação, né, de análise proteômica, análise bioquímica, análise microscópica também, para a gente saber um pouco mais da patogênese, né, desse vírus frente a essas células e saber um pouco mais sobre a patogênese e a história natural, né, da infecção desse vírus nessas células alveolares. Então, a gente tem o trabalho, Jaqueline também está integrando aí o nosso time inicial lá na UFPA. A gente tem outros trabalhos também de iniciação científica, a gente tem o Giovanni, que entrou agora, que vai trabalhar mais com uma parte da biotecnologia, da parte de cianobactérias. Então, o trabalho do Giovanni vai ser para investigar, né, compostos de interesse biotecnológico através da proteômica e tentar aplicar esses compostos, né, transformar esses compostos em produtos, né, advindos de cianobactérias, e ele está com esse desafio agora conosco também, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Gostaria de agradecer a todo mundo que esteve envolvido, né, nessa caminhada, desde do pós-doc até agora, né, não podia deixar de agradecer ao professor Daniel pelo período que eu estive lá no laboratório dele, desenvolvendo esses trabalhos de aquisição independente de dados, mobilidade iônica, né, perfil de energias de colisão, a Ju Nascimento, que colaborou bastante, né, nos trabalhos, tanto com a MO33 no trabalho da Zika, a Valéria, que ajudou, né, nesse trabalho com antipsicóticos, a Carol, que tocou esse trabalho com antipsicóticos para frente, né, quando
né, quando acabou o meu período do pós-doutorado, esse trabalho com antipsicóticos ainda estava acontecendo, então a Carol tocou esse trabalho, né, até o final, ao Paulinho, que sempre me ajudou lá no laboratório, a todos lá do laboratório também, que sempre ajudou a gente de forma direta e indireta, né, com boas risadas. Gostaria de agradecer também ao professor Stevens Hering e à professora Patrícia Garcês pela valiosíssima colaboração nesse trabalho com o Zika vírus. Ao Gustavo, que me ajudou bastante nessa implementação dos métodos de aquisição de massa, ao Alexandre da Waters, que também ajudou a gente, né, que prontamente estava disponível para atender as nossas dúvidas, aos nossos chamados, e também agradecer aos novos colaboradores dessa nova etapa no UFPA, que é o Agenor, o Evonildo, o professor Antônio Carlos Valinotto, né, que nos inseriu nessa empreitada da Covid-19. Então, a gente está trabalhando junto com eles, né, eles que são os que estão coletando os pacientes, que estão fazendo esse estudo de coleta, e prontamente nos convidou para fazer parte desse projeto, fazendo as análises proteômicas, tá? A Jaque, por ter aceitado fazer parte do time, e a Carmen também por ter aceitado a fazer parte desse time, tá? E agradecer de novo ao Tiago pelo convite, e a vocês que assistiram a gente durante esse tempo, muito obrigada. A gente agradece, viu, Ju? Vou agradecer em nome de todo mundo aqui. É legal ver o tanto que você demonstra estar animada com essa nova etapa, né? Vai cheia de desafios, obviamente, mas é muito bom ver como é que você está cheia de energia, né? E deseja o melhor, e tenho certeza que você vai ser muito feliz lá com o pessoal. Antes de eu passar perguntas, começar a passar aqui as perguntas do pessoal, você não mencionou os trabalhos. Eu sei que você começou a tentar implementar, eu não sei se você finalizou a parte de fosfoproteoma no instrumento, né, da Waters. Ficou legal? Deu certo? Vocês tiveram que usar DDA ou funcionou com DIA? Como é que você sabe me falar um pouquinho sobre isso? Não, a gente fez umas tentativas iniciais, a gente não usou DDA, a gente usou DIA. Foi DIA? Ah, legal. Isso, foi DIA. Mas, assim, os resultados, eles não tiveram muita reprodutibilidade, né? Talvez tenha sido ou por conta, né, da metodologia que a gente estava fazendo, né, para extrair o fosfoproteoma, né? Talvez não tenha funcionado. Eu acho que pode ser, vocês chegaram a fazer 2D? Talvez é melhor uma vida única com o... Não, pois é. Não deveria dar também. Não sei. Mas é que mesmo naquela plataforma, né, do MClass 2D, no 1D, para a gente fazer, né, a cromatografia 1D, a gente precisava de passar pela coluna prévia, né, pela primeira coluna. Então, a gente precisava Não, mas 2D funciona, o pessoal tem usado também 2D, o problema não é não. Eu não sei se label free, talvez o problema é o label free, porque assim, fósforo é realmente impressionante, como é que a reprodutibilidade não é muito boa. Se você fizer 10 replicatas, você vai achar fosfopeptídeo à beça e o overlap entre eles não é muito bom. Então, assim, é realmente desafiador. Enfim. O Rainer, até mandar um abraço aí pro Rainer, legal, tem pouco que eu não vejo, né? O Rainer, ele era da UNB e já está há um tempo que ele está lá em Cambridge, no laboratório da Catherine Lilly, e aí ele está mandando, né, que talvez valha a pena você olhar, para todo mundo trabalhando com DIA, né? Esse artigo que eles acabaram eles trabalham muito, né, com esse mesmo instrumento que vocês têm, se não me engano, eu acho que tem um G2S lá também. Sim. Né? Legal. Tem uma aqui da Maria Helena, vamos ver aqui. Você consegue ver a pergunta? Consigo. Parabéns pelos trabalhos, novos desafios na UFPA. Nos seus estudos
houve algum resultado que explicaria um certo tropismo pelas células nervosas? Não. No trabalho que a gente desenvolveu, a gente viu basicamente que ele, uma vez estando dentro das células, né, dentro dos progenitores neurais, esse vírus, ele sequestrava aí toda a maquinaria, né, de produção de proteínas para fazer a replicação, e aí ele cessava, né, o desenvolvimento do ciclo celular, né, mas a gente não conseguiu enxergar uma proteína pontual, né, que justificasse esse tropismo. Daniel. Bom, hein, Maria Helena, que você conseguiu participar, né? Que ela tinha comentado que não sabia se daí. Não ia poder. Que bom. Muito bom. Daniel. Parabéns, excelente. Agenor et al. Agenor et al. No novo espectrômetro, um abraço para a Genô. Que tipo de amostra vocês vão empregar na neuroproteômica de doenças tropicais? A gente está em contato com um grupo lá de neurociências, lá da UFPA, então a gente vai ter amostra celulares, né, que advindas de animais, né, a gente vai ter também animais, porque lá existe, né, o pessoal trabalha com malária cerebral, então eu tenho alguns modelos de malária em células neurais, em roedores e também em zebrafish, né? Então, as amostras, muito possivelmente, vão advir desses modelos. Então, Lu! O Agenor et al. Também está te dando... tem a torcida. Aí, Agenor, você tem que dar uma palestra para a gente. Aqui agora tem uma da Diana, vamos ver. Olá, Juliana, parabéns pelo trabalho. Gostaria de saber se tem algum software free para analisar os dados provenientes de MSE ou necessariamente é preciso o uso do Progênesis. Obrigada. Diana, tem um software chamado Isoquant, tá? Esse software isoquântico, ele foi desenvolvido pelo grupo do professor Tenzer, na Alemanha, mas ele precisa de ter o PLGS, tá? Para poder rodar a quantificação. Então, ele não precisa do Progênesis, mas ele precisa do PLGS. Mas também, eu não sei como que eu preciso, né, olhar isso mais a fundo, porque às vezes a gente consegue converter os dados, né, que saem dos instrumentos da Waters para poder utilizar esses softwares livres, né, para poder fazer a análise dos dados. Então, às vezes, dá para fazer essa conversão de tipo de arquivo, né, para poder fazer as análises em softwares disponíveis. Legal. A Lucilene tem a minha pergunta. Gil, existe alguma demanda em proteômica em venenos animais ou amostras de pacientes acidentados em serpentes em seu novo laboratório? Lu, demanda de proteômica de veneno sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. Amostras de pacientes, Lu, no laboratório não, mas isso a gente pode tentar olhar nos hospitais universitários, né, que a UFPA tem 2 hospitais universitários em Belém, e a gente pode tentar olhar nesses hospitais, tá? Eu lembro uma vez que o Tiago, ele me falou uma seguinte... Tiago, eu? Verano Braga. Verano Braga, tchau. Ele fez uma seguinte premissa. Olha, Gil, não adianta, porque quando você passar e entrar numa universidade, a primeira coisa que vai aparecer para você trabalhar vai ser veneno. Sempre vai voltar para ele, né? Não tem jeito. Toxina. O bom filho sempre a casa torna, né? Toxina. E está aparecendo veneno, está aparecendo toxina. E já tem que aproveitar, né? Porque aí você tem uma diversidade absurda, né? Me fez lembrar
lembrar, porque você tem que ver, inclusive, que a gente tem aquela questão, né, de fazer o cadastro do patrimônio genético. E aí eu lembro que em 2008, aí mudou o governo, parou de pedir, mas eu acho que eu fiz. E eu recebi esses dias um e-mail falando que parece que nós temos que fazer de novo. Então, assim, enfim, fica de olho aí direitinho, porque você, não sei se você tem que talvez cadastrar, não sei se... Maria Helena provavelmente fez dos seus anteriores, eu tenho certeza que Maria Helena... Não, a gente cadastrou, na época a Maria Helena entrou em contato comigo e eu lembro. Mas foi uma loucura, todo mundo fez, deixou todo mundo fez e aí não precisou. Aí ficou 2 anos agora que eles estão pedindo de novo, eu acho. Só que o meu cadastro foi um tanto quanto diferente, né? Porque eu trabalhei com toxina de animal marinho, né? E aí, pois é. Foi mais toxina de animal marinho do que animal terrestre. A Carol aí, ó. Parabéns. A Raquel. Obrigada, gente. Obrigada. A Raquel também está sempre participando. Obrigado. Obrigada. Maria Helena tem mais pergunta? Ou não? Não, está só falando. É bom, né, Maria Helena, ver o pessoal que teve Genor lá, o Ivonildo. Eu não sei se o Ivonildo está assistindo. Um abração, viu, Ivonildo? Tem séculos que eu não te vejo. A Genor, de vez em quando, ele aparece aqui. A gente vai tomar um café, né, Genor? Pois é, o Genor, ele está sempre indo a Belo Horizonte. Eu preciso ir. Né? Já estou com síndrome de abstinência de VH e eu preciso dar um pulo aí para renovar. Agora, ó, o Luiz da Brook ainda pergunta. E aí, ô Luiz, isso aí ele deve perguntar, né? Muito por causa do novo instrumento lá da Brooker, né? Saber dessas 10 mil proteínas, ó. Foi a mesma amostra beta. Olha aí. Obrigado, viu, Luiz? Aquele todo onde foram identificados 10 mil também foi injetado. Não, nesse trabalho das 10 mil proteínas foi a mesma amostra, mas ela foi fracionada. Foi fracionada. Né? Quanto tempo então, Quanto tempo por corrida para essas 10 frações? 54 minutos por corrida. Então, foi 54 minutos por corrida, 10 frações. Né? 10 horas. A gente tentou fazer foi extrair o máximo das capacidades que o equipamento pode nos fornecer, né? Então, eu tentei... Mas eu lembro que eu acho que o Daniel até comentou isso, né, na palestra dele, que não é a rotina do laboratório, né? Porque porque você tem que... É muita hora de máquina, né? Não, com certeza, né? Foi um estudo que ele foi feito logo depois que o instrumento ele foi setado, foi instalado, foi setado, né? E com a implementação das células, da cultura de células das MO33 no laboratório, né? Então, a gente já... O Daniel já tinha feito um database dessas células num outro equipamento, mas aí, aproveitando, né, o viés, a gente decidiu fazer esse database mais profundo, justamente para dar noção do que essas células estão expressando e o que a gente pode, o que a gente pode usar, né, do que a gente pode extrair desse tipo celular, tá? O Daniel falou, né, que ele, se puder ajudar, né, que quando injeta direto, tem em torno de 3 mil proteínas, o que é... Isso, bem relevante, né? Você ter 3 mil proteínas. 3 mil proteínas usando 3.500 proteínas usando a mobilidade. E né? Sempre no UDMSE ou HDMSE? Não. Esses trabalhos foram trabalhos de UDMSE. Né? No UDMSE, além de ter que rodar a amostra em HDMSE, é porque ia ficar muito longo o seminário para poder explicar, né, como que é feita a técnica. Né? Primeiro a gente roda, né, num default que tem no equipamento, que é o HDMSE, depois a gente extrai os arquivos de mobilidade, né, cada amostra tem a sua característica de mobilidade. Então, depois que a gente faz essa corrida em HDMSE, que a gente sabe a característica, a gente pega esse arquivo da mobilidade e combina com a tabela de energia de colisão, né? Que aí, essa tabela foi desenvolvida por esse grupo do professor Tenzer, né? Foi estabelecida por eles, a gente só adicionou essa tabela no nosso método de aquisição, porque essa tabela combina, né, o tempo do drift time com a energia de colisão que vai ser aplicada ao íon que está saindo,
tá? Então, a gente faz uma corrida prévia em HDMSE, extrai o arquivo de mobilidade, combina, faz um método específico para a amostra, para a corrida, e aplica aquilo ali de novo, né? E aí aí faz as replicatas técnicas, para a gente poder fazer a estatística, tá? Mas todas as corridas são feitas em HDMSE previamente, para depois a gente implementar a UD. Eu acho que a diferença, né, a questão lá que o Luiz perguntou, a diferença básica entre as duas plataformas também é a questão do Brook, né, eles conseguirem fazer tipo um trap, né, eles ficam acumulando os íons lá, e aí a sensibilidade aumenta bastante, né. Depois, coloca aí, Luiz, quanto que vocês estão conseguindo, né, em injeção direta, quantas proteínas mais ou menos. Eu lembro que vocês tiveram aquele seminário que apresentou, mas eu esqueci. Mas quantas que dá aí uma corrida só? Bom, passando aqui para frente, Maria Helena também tem uma outra pergunta. Da esquizofrenia. No caso da esquizofrenia, vocês fizeram algum estudo combinado de drogas de primeira e segunda geração? Bom, Maria Helena, enquanto eu estive lá no professor Daniel, não, a gente fez esse estudo aplicando, né, as drogas em separado nas células e avaliando o perfil proteômico das células. Não sei se agora, se existe algum trabalho desse tipo sendo feito lá no professor. O que é sensacional, né, que o Daniel acabou que não teve tempo, né, Daniel? Da passada, ele focou num tema específico, mas o que eu acho fantástico do estudo lá deles é aquela questão de fazer a medicina personalizada, né, que eles estudaram, né, para ver qual que seria a droga baseada em marcadores plasmáticos, qual seria a droga mais... Respondedores, tratamento, né? Muito legal, é bem legal esse trabalho deles, de vocês, né? Bom, a sua futura ou já orientando, Deus parabéns. Já. O Diego também tem uma pergunta. Como a mobilidade ajudou na identificação das proteínas? Apenas aumentou o número de identificações ou puderam utilizar o CCS para diferenciar os peptídeos? Sim, eu falei, né, que na incorporação da mobilidade, nesses métodos de aquisição independente de dados, parâmetros da mobilidade também são incorporados pelo software, tá? Então, também há uma avaliação da collision cross-section, tá? E aí, esses valores, eles são implementados no software, são implementados no PLGS, são implementados no Progênesis, para poder fazer tanto identificação quanto quantificação. Só para fazer um parênteses, né, até agora a professora aqui na UFMG, a Mariana Quezado, lá no departamento de Bioquímica, e quando ela era ainda doutoranda, se não me engano, lá no Carlos Bloch, na Embrapa de Brasília, ela estudava um peptídeo acho que era peptídeo de sapo, enfim, anfíbio, né? Mas certo, falou anfíbio. E aí eu lembro que ela falou assim, era a mesma massa, tudo certinho, a mesma sequência, tudo igual, mas dando tempos de retenção um pouquinho diferentes. E aí eles conseguiram, né, resolver isso usando o iMobility, né, e vendo que, na verdade, eram isômeros, e que um desses isômeros, que eu não lembro qual que era, tinha um gosto amargo, e que era uma questão da defesa, né, de defesa não era palatável, né, mas estão muito legal. Para a gente usa isso muito, assim, né, mais para separar espécies isobáricas, né, que eluem mais ou menos. Para separar... e aí aumenta a identificação, né? Você vai, isso, para separar essas espécies e também para fazer, né, o link, fragmento com o precursor. Né, também é utilizado para isso. E na parte da questão da quantificação também. A mobilidade, ela é antiga, assim, né? Eu li um texto curioso que falava que a mobilidade iônica e a espectrometria de massa, elas são primas que cresceram em cidades separadas, mas que depois se juntaram para poder morar na capital.
Né? Então, já existia mobilidade para compostos específicos, né, utilizado pelo exército americano na época da Guerra do Vietnã, para identificar explosivo e outras coisas, e aí depois ela acabou sendo incorporada nos aparelhos. Nessas portas de aeroportos, aqui no Brasil a gente não tem, né? Mas na Europa, Estados Unidos, aquelas que abre uma, depois abre outra, você tem a e-mobilities ali em cima, que exatamente estão tentando detectar explosivo, droga, né? Pois é. Os dois mundos agora. Pois é. E aí, além, né, dessas identificações, são usadas, né, até hoje para estudos de estrutura, de peptídeos e proteínas, né? Então, é muito usada para isso. Agora que está sendo usado mais para proteômica. Mas é isso. Eu não sei se tem mais, se eu pulei alguma pergunta aqui. Eu acho que não. Acho que a gente conseguiu responder todas. O Luiz ficou tentando colocar para a gente, eu fiquei curioso quantas proteínas eles estão conseguindo. Porque, assim, eu acho que o que a gente espera é isso, né? Conseguir fazer uma injeção única sem ter que fazer. A possibilidade de já fazer essas várias frações online, né? Igual vocês fazem no Sinap, que já é excelente, mas no melhor mundo é a gente usar só a mobilidade para tentar separar ao máximo, uma corrida só. Tempo, né? A gente é precioso, mas... A mobilidade ela ajuda bastante, né? Eu não mostrei aqui também para não ficar muito longo, mas, por exemplo, tem um comparativo, né, do método de aquisição independente de dados sem mobilidade, a taxa de identificação e quantificação, incluindo a mobilidade e, além da imobilidade, incluindo essa energia de colisão personalizada, digamos assim. Então, quer dizer, nos trabalhos iniciais, dobrava-se a quantidade de proteínas identificadas, né, com a mobilidade. E aí, você aprimorando isso, né, acoplando a energia de colisão específica, quase específica, aumenta ainda mais em 30% a taxa de identificação e quantificação. Mas é isso então, né, gente? Então, agradecer a todo mundo que estava aí assistindo. Ajude mais, né? Obrigadão. Obrigada, gente. A Ju é participante assídua. Acho que você não perdeu nenhum, né, Ju? Não. Muito não. Bom. Você, o Agenor também. Mandar um abraço para o pessoal lá do Pará. O Luiz respondeu. Que com biblioteca criada, em torno de 8 mil. Muita coisa. Tem que ver, né, também se funciona para todas as amostras, né? Às vezes, eu sei que acho que eles usam a HeLa, se não me engano, né? Às vezes a gente tem umas células mais chatinhas, mas muito bom. Eu estou muito interessado em testar esse da Brook. Enfim, obrigado, viu, Luiz? Então, um abração, um beijão para você. Um abração, gente. Para todo mundo aí. Todo mundo que participou, né? Fala aí. E lembrando, então, semana que vem, quarta-feira, nós vamos ter de novo com a Caixa, lá da Filadélfia. A gente vai confirmar quanto antes o horário e mandar também o título da palestra, tá bom? Um abraço para todo mundo, se cuidem aí. Tchau, tchau para vocês. Tchau, gente.